eu vou dizer para vocês, eu já tive em alguns lugares, eu embarquei em plataforma, já fui em usina subterrânea e tal, mas aquele ambiente era muito hostil, assim. 360 graus. Cara, eu sei que assim, ó, a gente nunca comentou o assunto. Eu tinha um tijolac, da Motorola, que era meu. E aí eu cheguei no hotel lá em Uberaba, juro por Deus, eu escrevi um relatório de 10 páginas à mão e passei no fax à noite. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Felipe Fernandes do Marketing, com a Reni Villamil ao meu lado na produção, em mais um episódio do podcast de 40 anos da Altus. Hoje, vamos pegar uma carona com o nosso time de vendas para falar sobre o processo de comercialização e algumas histórias marcantes e inusitadas que fazem parte desses 40 anos da empresa. Estou aqui com o Renato de Souza, gerente nacional de vendas, o Jefferson Losker, gerente de negócios, e o Mano Jones, Jones Camilo, que é também gerente de vendas e aplicação. Ou aplicação e vendas eu sempre confundo. Mas bem-vindos, pessoal. Tudo bem, Renato? Tudo jóia. Bom participar aqui, dessa ferramenta nova aí que a empresa está disponibilizando pelo marketing aí. E contigo, Jefferson, como é que estão as coisas aí? Tudo certo. Um ambiente bastante desafiador para mim, mas vamos lá. Para todo mundo, é novidade. É isso novidade aí. para todo mundo. E contigo, o Mano já tá acostumado com os microfones, né? Como é que estão as coisas aí? Esse ambiente aqui eu nunca tive ainda, né? Vamos enfrentar aí e aprender mais essa aí, né? Além da granola, botar agora o chocolate aí no açaí. Para completar o açaí completão, né? Bom, pra gente começar, não sei se todo mundo sabe, esses três aqui são pessoas com muita cancha aqui na Altus, cada um já tem mais de 20 anos de experiência, e só para a gente conhecer um pouquinho melhor de vocês, vou pedir para falar um pouquinho da experiência, a trajetória de vocês até aqui. Se quiser começar, Renato, vai tranquilo. Vamos lá, vou dar uma resumida macro aí. Eu entrei na Altus em dezembro de 95, como estagiário no suporte técnico da Altus Filial São Paulo, lá no centro de São Paulo. E em fevereiro de 96 eu fui para a Altus Filial Campinas. Então eu falo muito que a Altus é uma escola, e realmente é, inclusive hoje aqui esse nosso bate-papo com esse estúdio aqui segue sendo uma escola, né, cara? Então o aprendizado é constante. Eu estou há 26 anos na empresa e a gente segue tendo a oportunidade de aprender várias coisas, né? Então, o resumo é assim, eu tive 2 anos de suporte técnico para atendimento a campo, dúvida por telefone de cliente, receber cliente na filial, organizar as coisas de reparo do cliente, porque passava pela filial antigamente, lá décadas atrás aí, atendimento a campo e etc. Depois eu fui para a área de engenharia de aplicações, fazer software de CLP, de HM, de supervisório, posta em marcha, teste em fábrica de painéis, durante 3 anos. E nesse período, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz coordenação técnica e contratual de projetos. Aí tive a oportunidade de ir para a área comercial, no ano de 2000, com o Ricardo Felizola. Aí 2002, 2003, junto com o Weiser, e estou na comercial até hoje, aí, nesses últimos 21, 22 anos. E aí dentro da comercial, eu até brinco com os amigos meus, né, que eu estou no meu 5º emprego dentro da mesma empresa, né? Porque eu fui mudando de área, de desafio, de aprendizado. Então era interior de São Paulo capital, depois o Centro-Oeste, depois as 5 regionais da Altus, e de 2018 para cá, junto com o Jones e o Losker, aí a gente tem formado esse nosso time atual da Vertical Brasil, incluindo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E tive algumas oportunidades também de aprender em viagens a trabalho pela Altus em 2011 em Portugal, umas 10, 12 visitas lá, que o marketing me ajudou a organizar lá na época. Depois, 2018, na Vicunha, em San Juan, na Argentina, na Vicunha, em Quito, que eu fui junto com o Jones, e também na SPS Drives em Nuremberg. Então, Frankfurt, Nuremberg e Munique foram uns 8 dias lá, muito legais. E o ano passado, junto com o Marcelo Carniel, na Colômbia também, 8 dias lá visitando clientes. E na estrada no Brasil ou em um outro país aí também, né? Dá para dizer que não é só Brasil, comercial Brasil mais, né, Renato? O mais assim, de vez em quando a gente tem essa oportunidade de alguma coisa fora do país, mas o foco nosso aqui é o mercado nacional, né? Sim, são vários anos, é a mesma empresa, mas são várias experiências diferentes, né? O Jefferson também não começou no comercial, né, Jefferson? Não. Tá falando aqui uma pessoa que tem muita gratidão pela empresa, uma pessoa que entrou na Altus aí com 17 anos, estou completando 22 anos de empresa,
E talvez para surpresa de muitos, eu entrei na Altus sem ter uma empresa de tecnologia, né, de informática, que não conhecia computador. Então, cara, meu primeiro contato com computador foi dentro da Altus, no ano de 2000, gravando Master Tool, tá? Que é a ferramenta de programação em disquete, e eram 3 disquetes para gravar o Master Tool. Então, essa foi a minha primeira atuação dentro da Altus. Entrei como estágio na embalagem, depois passei para a fábrica da Altus, tive o prazer de pilotar a Ferrari da Altus, tá? Que talvez eu acho muitos não vão conhecer, mas tinha um equipamento na Altus chamado InCircuit, que o pessoal fazia analogia dela comparada a uma Ferrari pelo valor envolvido que tinha nela. E eu ali nos meus auge dos 18 anos, eu pilotei essa nave ali testando base de série ponto, módulo, enfim. Depois disso, eu tive uma trajetória no reparo também, na parte de assistência técnica. Depois eu fui promovido, digamos assim, né, ao plantão do suporte técnico da Altus. Então foram 5 anos ali que foi anos de muito amadurecimento, uma curva de crescimento muito exponencial, assim, para mim, em todos os sentidos, porque, cara, eu não tinha muita hora, assim, eu tive que, do nada, amadurecer, ou seja, com 20 anos de idade, eu era responsável pelo 0800 da Altus. Então, todas as ligações do Brasil fora de horário caíam no 0800, direcionava para o meu celular. Então, foram anos bem enérgicos, assim, e ali começou a minha trajetória na estrada aí pela Altus. Depois disso, em paralelo ali, eu fiz a faculdade, né, digamos assim. Hoje a minha formação, sou engenheiro eletricista, fiz curso de gestão comercial, fiz uma MBA em gestão de projetos e agora, desde 2009, eu atuo na área comercial, junto do time aí. Eu brinco que o nosso time é um time compacto, é um time sólido, é um time robusto, mas ao mesmo tempo desbravador. Porque nossa jornada às vezes começa 3, 4 horas da manhã indo para o aeroporto, cara, e não tem hora para deitar e chegar no hotel. Então, basicamente é isso aí. Uma vida inteira pela estrada e pela Altus, desde o começo. Desde o começo. E tu, mano, como é que foi a tua trajetória pela empresa? Eu comecei em janeiro de 2000, né, pelo suporte técnico, no momento que a Altus tinha sofrido uma hecatombe lá na filial, né, 98, 99, lá a filial São Paulo meio que foi desmontada e eu não estava na Altus nesse momento. Então eu fui o primeiro estagiário ali para tentar reconstruir a filial São Paulo, né. Quem me contratou foi o Nelson, que eu tenho uma gratidão enorme, assim. E lá na filial, diferente do ambiente da matriz, nós somos em menos pessoas, né? Então, em função disso, você está lá para fazer o que tiver para fazer, né? Então, se tiver que trocar lâmpada, tiver que atender telefone, fazer os wire-up lá no PABX para voltar para funcionar. Então, mas eu entrei como estagiário no suporte técnico, né? Dali eu fiz uma trajetória longa, assim, no suporte de todo tipo de atendimento, que nem o Jefferson passou. Até o Jefferson chegou e alguns atendimentos comigo lá em São Paulo, né? Correto. Nessa transição dele para o suporte 24 horas. Eu sempre tive contato com a área comercial, então como a filial é pequena, então seja o Miguel, o Nelson, o Renato, o Monteiro que teve lá, enfim, muita coisa da parte técnica passava por mim, né? Então eu sempre tive contato com muito cliente, tanto na parte técnica quanto na comercial. Daí mais ou menos em 2008 a gente começou a trabalhar mais forte, eu com o Renato, para atender o Brasil, né? Todo, indo muito principalmente para o Nordeste. Né? Daí foi mais ou menos o momento que a gente começou a desenvolver o que seria o conceito de especialista de produto, né? Porque até então não tinha isso na Altus consolidado. Daí eu fiz uma migração do suporte técnico para marketing de produto, mas sempre interligando todas as áreas, assim, né? Comercial, suporte, marketing. Eu tive a oportunidade de fazer curso técnico, fiz faculdade, consegui fazer pós. Nos últimos anos da pandemia aí eu consegui fazer mestrado e doutorado, então
já estou sentindo os rebotes do cabelo branco e tal. E principalmente de 2016 para cá, tá? A gente passou por um novo momento de reconstrução ali. Junto com o Renato e o Jefferson, a gente está com o time de vendas internas, está com o suporte técnico e o marketing de produto também fazendo outras coisas um pouquinho diferente, né? Então, eu sou muito grato por estar na Altus, que nem o Renato falou, todo dia é um aprendizado. Hoje aqui é um aprendizado, né? Por mais que a gente goste um pouco de microfone e tal, a gente sempre fica um pouquinho nervoso na frente das câmeras. E é isso aí. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá, mas agora deu uma informação que eu não tinha. A gente continua te chamando de Mano Jones ou agora é Doutor Jones? Não, o Mano é um atributo... Mano. Não, o Mano é um atributo muito mais forte do que doutor. Aproveitando a brincadeira, como ele é da Zona Lost, lá de São Paulo, é Mano, técnico, engenheiro, mestre, Dr. Jones. Muita agora coisa. Dá para fazer uma sigla também, né? Dá para criar alguma coisa assim. Eu posso aproveitar um gancho aqui que o Losker me lembrou e o Jones também. Acho que é importante esse aspecto aí da escola, do aprendizado e da formação, né? Que eu acabei não comentando. Eu fiz eletricista de manutenção no Senai, 1 ano e meio. Depois técnico eletrônica automação 3 anos e meio. Era o dia inteiro lá junto com o segundo grau, na Vila Mariana, em São Paulo. Aí administração e marketing, gestão comercial na FGV e tem a escola da Altus, né? Entre suporte e engenharia, 10 anos de aprendizado aí dessa parte técnica, apesar de eu não ter feito engenharia, eu tenho um bom nível de conhecimento técnico aí também. Sim, que é muito importante para o processo de venda que a Altus faz, né? Que é um processo que tem bastante de consultoria, né? Então a gente está falando aqui com pessoas que são técnicas, que tem bastante conhecimento técnico e um profundo conhecimento sobre a Altus também, né? Isso ajuda muito no processo de vendas da empresa. Como é que funciona hoje o processo de vendas da Altus? Porque a gente fala ainda de estar com o pé na estrada, de estar sempre na estrada, né? E isso é uma parte do processo, né? Mas como é que é tudo que é feito antes de colocar realmente o pé na estrada? Basicamente assim, o nosso foco principal é uma rotina semanal tendendo para diária de prospecção, follow-up e de leads que ou vêm pelo site da Altus, ou pelo marketing, ou pelo nosso próprio time, ou por clientes que nos conhecem há 10, 20 anos ou mais e nos indicam clientes, e a gente planeja as rotinas de visita dessa forma, no cliente final, no integrador e na ensino. Tá? Então, o processo de vendas é a gente predominantemente estar no cliente, para poder divulgar a marca da Altus, a cultura, o sangue azul da Altus, o DNA da Altus. E a gente procura fazer isso aí com a equipe direta interna, equipe direta externa. E nos últimos 5, 6 anos aí a gente construiu uma rede de canais aí de representantes que não montam painel e não fazem integração, para poder visitar a integradora, inclusive, não concorrer com eles, fora do óleo e gás e do elétrico. E de parceiro integrador certificado, né? Junto com o marketing, com o suporte, com o pessoal aí, o Marcelo Carnial, treinando gente, compartilhando conhecimento e tecnologia. Né? Sim, mas basicamente já está na rua, né, Renato? E como é que foi esses últimos 2 anos para vocês de pandemia, assim, de estar com a rua meio fechada, de não poder colocar o pé na rua? Sim. Só aproveitando aqui o que o Renato falou ali, né, desse processo de vendas da Altus, a gente também aproveita o legado, né, que a gente recebeu. Porque, por exemplo, eu mesmo entrei na área comercial em 2009. E a Altus é de 82. Então, de 82 a 2009, pessoas construíram coisas. Cada vez mais, os nossos clientes têm sido, de certa forma, assediados pelos nossos concorrentes. Ou seja, tecnologias surgem, a gente tem que ir lá e defender a nossa base instalada, né? Que ainda tem hoje a L1000 rodando, que é o primeiro controlador da Altus, uma plataforma em DOS. Aí tu imagina que tem clientes aí que estão voando com vários softwares, vários dispositivos, enfim. Então, o nosso processo de venda passa um pouco pela defesa da base instalada, mas também não esquecer isso que o Renato falou ali, que é muito importante para nós, que é o quê? Planejar nossa semana, planejar nossa quinzena, o nosso mês, e prospectando clientes novos também. E aí, nos segmentos mais diversos, né? Sim. Na questão do estar na rua, como é que foi para vocês esses 2 anos de pandemia, de não poder, de chegar na porta do cliente e não poder entrar, ou daqui a pouco nem poder sair para chegar até a porta do cliente e receber um não? Como é que foi isso para vocês? Como é que vocês se adaptaram a esse momento diferente?
Assim, essa parte de ficar em casa, né? A gente aprendeu muita coisa, tá? Primeiro, na minha opinião, a gente aprendeu que não adianta ficar só mandando mensagem e só por telefone, porque tem negócio, tem informação que acontece no olho no olho. Assim, eu curti muito esse momento em casa, eu acho que eu trabalhei até mais assim do que o normal, tá? No home office, né? Durante a pandemia, fiquei muito mais tempo com meus filhos, né? A Estela passou por um momento que eu fiquei pouco tempo com ela no início, daí nesses 2 últimos anos de pandemia fiquei muito tempo, então agora descolar disso tem essa situação assim de desmame, né? Só que assim, o Brasil precisa de tecnologia e a gente é uma empresa de engenharia e não tem como descobrir as coisas sem estar no cliente, tá? Semana passada, por exemplo, a gente estava num cliente que gosta muito da gente, que é assim, eles têm os nossos produtos de forma preferencial em muitas ocasiões, mas a gente visitando lá, olhamos nos equipamentos lá e descobrimos coisas que os caras nunca iam falar pra gente por telefone, né? Então, assim, a gente precisa tomar ação que vendas, marketing de produto, suporte técnico, não resolve só pelo telefone, né? É muito mais cômodo ficar em casa, eu não tenho dúvida, né? Até falo que meu irmão é meu herói. Ele conseguiu ter um emprego de engenheiro, trabalha das 8 às 18 durante quase 30 anos. O cara faz academia, o cara fica com os filhos, se formou em música e tal. E o nosso caso aqui é diferente, meu. Se a gente pegar aqui nos próximos 50 quilômetros ao redor da Altos, não tem todos os negócios da Altos aqui, cara. Tem negócio no interior do Piauí, no interior do Amazonas, tem negócio lá Aos 4 cantos. Aos né? 4 cantos, tá? É. Então, assim, a gente tem que tirar a bunda da cadeira e tem que gostar de viajar, tem que gostar de falar, né? Tem que gostar de fazer essas coisas, que é um trabalho um pouco difícil, né? A gente ainda está com uma situação mais tranquila hoje, que está todo mundo vacinado, a gente está com a equipe que abraçou essa causa de se cuidar, e os clientes têm exigido isso. O Renato, semana passada, foi lá, teve que fazer exame do nariz na porta do cliente. O antígeno nas 2 narinas e mostrar a vacinação, senão não entrava lá na bunga. Entrou chorando lá, Renato. Cara, que coisa. Mas o complemento, assim, que eu queria falar é que a pandemia acelerou tendências, naturalmente, mas a dose, assim, a proporção que eu acho que é adequada é uns 70%, 80% de rotina de visita presencial. Não deveria fazer 80% da rotina remota e 20% da rotina presencial. É nítido. Por exemplo, numa reunião pelo Teams, é normal eu conseguir 2, 3 informações do cliente, e numa visita presencial é 8, 10, 12. Flui natural, igual esse nosso podcast aqui. A gente vai conversando e vai descobrindo as informações. É que esse contato humano, ele te quebra várias barreiras, porque às vezes tu tá num dia, até tipo numa reunião, tá lá numa reunião falando pelo computador, tu tá vendo e-mail, tu tá dando atenção para um filho, tu tá com a cabeça em outro lugar. Quando tu tem um contato, consegue olhar no olho, o olho faz a diferença, né, Jeff? Com certeza, com certeza. Tem um livro, cara, muito legal, não me lembro o autor agora, mas é O Corpo Fala. Então, quando tu tá diante do cliente, com o cliente, com a tua própria esposa, com teus filhos, é diferente. Por quê? Porque tu tá falando e ele tá te expressando uma reação, um efeito ali corporal conforme tu vai falando. Ou positivamente, ou negativamente, ou tu vê que o cara ficou um pouco mais incomodado com alguma postura, né? Então é importante. O processo de vendas totalmente remoto, eu vou te dizer que tu tende a um fracasso. Tem que haver um equilíbrio. O Renato usa um termo muito importante ali, né? É a dose, né? Com certeza, o caminho da portaria até a sala onde o cliente senta, onde ele trabalha, tu extrai informações muito importantes. Essa informalidade é boa. Porque aquele caminho ele é totalmente informal. Quando tu sentou na mesa com ele lá, ele já muda o setup dele ali, ele é mais... talvez mais restrito nas informações. Mas essa caminhada da portaria até a sala dele, para mim, é bem importante. Sim. Tem um complemento também que, assim, a Altos é uma empresa que vende hardware, né? E por mais que a gente tá falando da indústria 4.0, tudo na nuvem e tal, o Renato e o Jefferson veio falar bastante disso, tá? O Brasil é um país em desenvolvimento.
Não somos um país de primeiro mundo ainda. Vamos chegar lá, tá? Então, assim, ó, tem empresas que quer ter informações no celular, só que o cara ainda tem umas contatoras, tem um operador lá apertando o botão para ligar e desligar, tá? Então, quando você pega o equipamento, leva, demonstra, em alguns casos você instala, faz o programa junto com ele, aperta o botão, troço roda em automático, esse negócio aí você nunca vai conseguir fazer de forma online. A gente está tentando fazer em alguns clientes de forma online, só que tem as limitações da pessoa que está operando lá do outro lado, né? Porque se você estivesse do lado do cliente, você conseguiria desenrolar em 2, 3 horas. Agora, você começa a orientar o cara remotamente, são muitas interações, daí você fica um mês e não consegue resolver o que resolveria numa reunião. Até esse aspecto são doses corretas e etapas planejadas. Uhum. É um pouco remoto, um pouco presencial, e aí vai. Exato. Sim, e essa ida para meio que mergulhar no ambiente do cliente é importante para saber ler, né? Tipo, o ambiente deles, a situação deles, como o Jones falou. Perfeito. E também ter a leitura do olho no olho, do saber entender o que ele busca e o que ele e a situação dele atual, né? E isso é uma das eu vejo como uma das características de um bom vendedor, né? Para vocês, assim, quais são além dessa, quais são as principais características de um bom vendedor e os principais desafios que vocês veem no dia a dia? Bom, eu diria assim, parece simples, mas não é, porque não é todos que fazem isso e compram essa ideia ou tem isso no sangue ou consegue receber uma transfusão de sangue do bem, assim, para ter essas coisas, tá? E assim, ó, tem que ter rotina e tem que ter disciplina. E fazer essa rotina de forma semanal e diária. Então, por exemplo, nós temos bons representantes, inclusive o nosso representante que mais vende não é engenheiro, mas tem rotina, tem disciplina, visita cliente, e faz o PDCA, e faz o 5W2H, e faz espinha de peixe, faz ferramentas normais que a gente tem na cultura da empresa e aprende com a empresa de longa data aqui. É qualidade, é ISO, é Falcone, é agenda do líder, é fazer o que mais importa, é fazer o que vai gerar mais retorno. Então, assim, o bom vendedor é o que tem rotina de visita. E o vendedor que fala muito, e fala para os cotovelos, e fala à toa, e erra na dose de falar, não interessa. O centroavante que não faz gol vai para o banco, vai para a Série B, vai para a Série C, aposenta. E o vendedor que não faz gol vai para a rua. Então, rotina, disciplina e fazer gol. Foco no cliente. E tem que ser bom para a equipe, tem que ser bom para autos e tem que ser bom para o cliente. As 3 coisas. Qualquer uma dessas 3 que não tá legal, cara, gestão, liderança, conversar com o time, muda, ajusta, melhora. Todos nós da Autos inteirinha, a nossa opinião somada é menos importante do que o cliente que está dizendo que alguma coisa não tá legal. Então, isso eu acho que é um conjunto de coisas importantes aí que com certeza tem óticas complementares aí do Jones, do Oscar, né? Eu queria complementar no seguinte aspecto, tá? Imagina o seguinte, a Autos é uma empresa de controlador programável. A gente já fez muito mais coisa do que controlador programável, né? Então hoje a gente tem uma cesta de produto vasta, tá? E dependendo do lugar, não necessariamente eu tenho que falar do controlador programável especificamente, tá? E também não adianta eu chegar em todos os clientes e ir lá com uma rotina de querer listar todos os itens do catálogo para o cliente. Então, a leitura do tipo, eu visito o cliente, você olha para os lados, vê quais são os tipos de processo que ele tem, os tipos de máquina que ele tem, vê a equipe do cliente, se ele tem condições de executar. E daí você vai montando o pacote. E tem aquela situação que, assim, você tem condições de executar, você tem condições de fazer tudo. Não, mas estrategicamente eu só vou vender o meu produto puro aqui porque eu tenho toda uma engenharia que está com outras prioridades, então eu não vou ficar gerando expectativa de lugar que eu não vou conseguir atender, né? Então isso você aprende como? Olhando no olho do cliente. Então essa dose também a gente tem que ter, tá? Isso aprende ao longo de muito tempo. Exato. Só fazendo uma nova reflexão ali referente as características, talvez, de uma pessoa, de um bom vendedor, digamos assim, tá? Quando a gente vai fazer um planejamento de rotina de visita, uma viagem, digamos assim, né? A gente planeja de 8 a 12 visitas para 3 dias de viagem. Então, por que de 8 a 12? Às vezes é longe um pouco um cliente do outro, tem um deslocamento, tem que andar, perde um pouco na estrada, mas
O que acontece, assim, que eu vejo? A principal característica do vendedor, para mim, é a capacidade de adaptação. Porque a gente sai daqui de manhã, pega o avião, chega, desce no local e a primeira visita é 10 horas da manhã. Aquele cliente, ele tá driveado de uma forma. Quando tu sai das 11, 11h30, tu almoça e vai na próxima reunião, 1h30 da tarde, é completamente diferente daquela primeira reunião que tu fez. Então, tu tem que esquecer tudo que tu passou ali naquela reunião, seja momentos felizes, momentos não tão felizes, né? Porque a gente também passa por isso. E tu tem que entrar no próximo cliente motivado, sorridente. Por quê? Porque aquele cliente está te vendo ali pela primeira vez naquele dia. Então, essa adaptação entre um cliente e da primeira visita para a segunda visita, para a terceira visita e para a quarta visita, ela é muito diferente uma para outra. E aí passa por alguns processos, né? Tipo, eu vou falar por mim. Eu procuro entender se eu vou num cliente novo, eu tento entrar num site, eu tento olhar o que ele faz, eu tento ver qual é o produto final dele, tento, no meio da reunião, assim, escutar algumas formas, algum vocabulário que ele utiliza que às vezes é diferente do meu, e aí eu tento meio que me adaptar de novo àquele cenário ali, entendeu? Então, cara, hoje o vendedor, ele passa pela capacidade de ouvir, de escutar, né, de estudar o cliente e também de, no momento certo, entrar com o que ele quer falar. E isso que o Jones falou é muito importante, porque numa reunião onde tu vai num cliente novo, às vezes tu tá super empolgado para falar de PLC, controlador lógico programável, mas o cara não quer aquilo, ele quer uma IHM. Ou o problema dele tá lá na conectividade com o switch. Então essa sensibilidade durante esse bate-papo, ela é muito importante também. Então tu sai de casa, não, eu vou falar isso, a Altus tem 40 anos, nós somos uma empresa nacional, meu processador que eu uso é um ARM7 ou um PowerPC, e o cara quer saber de switch. Então, no meio ali, tu muda completamente, tira aquele chip de controlador, bota o de switch e vamos falar de switch. Foco no cliente, Exato. saber ouvir. O Jonas disse sobre ficar de olho nas oportunidades, saber fazer essa leitura, tu falou em adaptabilidade, são coisas que uma pessoa atenta, né? Uma pessoa que está direcionada realmente para ficar de olho nas oportunidades. Sim. E isso são características que a gente vê muito presentes aqui no nosso time de vendas, direto e indireto também, né? No time comercial Brasil, falando especificamente, né, são muitos segmentos que a Altus atende, desde saneamento, a indústria de metais, a têxtil, vai falando de até as partes mais tipo predial, com um pouquinho menor, daqui a pouco são muitos segmentos, né, Renato, diferentes. A gente tem muitos desafios diferentes, né, para cada um desses segmentos. Para vocês, no dia a dia, quais são os principais desafios que vocês têm para atender, para estar na rua, para estar atendendo aos nossos clientes hoje? Essa questão dos desafios aí, ela começa antes de tu estar na estrada, né? Por quê? Porque já é um desafio tu conseguir mapear alguns clientes, mas aquilo tu faz ainda dentro de casa, digamos assim, num ambiente mais controlado. E depois que tu saiu da tua casa, começam outros tipos de desafio, né? Um deles é o deslocamento, porque tu passa às vezes por situações inusitadas, né? Tu sofre acidente, tu é roubado muitas vezes, então... E também tem a questão que, tipo, pra quem não sabe, o Jones e o Renato ficam em São Paulo e o Jefferson fica no Rio Grande do Sul. Então, tipo, é o deslocamento de qualquer um dos lugares do coração do Brasil para fora ou do sul do Brasil para o norte, para todas as outras regiões. É longo também, né? Exato. E aí depois os desafios propriamente dito, assim, da arte, da negociação, né, do vender, é tu conseguir a atenção da pessoa que vai te receber, tá? Porque eu já participei de reuniões assim que o cara tava ali só o corpo presente, porque a cabeça dele tava rodando em outro lugar, em outro hemisfério, entendeu? Então, mas quando tu consegue prender a atenção dele, teus desafios são minimizados. E desafios hoje ainda, né? Tu vê a Altus aí completando 40 anos, tá? Uma empresa nacional, e isso é motivo para todos aqui se orgulhar. Eu, pelo menos, me orgulho muito disso. Tenho certeza que o Jones, o Renato também, a Reni, Felipe aí. Mas tem clientes aí, tem ainda pessoas que desconfiam um pouco, entendeu? Mas uma empresa nacional do Rio Grande do Sul
tá fazendo isso aí mesmo? Não, isso aí eles estão trazendo de fora de alguém e estão botando o nome em cima. E é muito gratificante para nós quando a gente consegue trazer algum cliente nosso para dentro da Altus e dá para ver no semblante assim do cara que ele muda a percepção dele sobre a Altus. Do tipo assim, ele vê a placa ali sendo produzida ali embaixo na fábrica, ele vê os caras do P&D. E aí, quando a gente consegue trazer o cara para dentro da Altus, esse desafio a gente rompeu da credibilidade, digamos assim, né? E obviamente que tem muitos clientes ainda que privilegiam ou elogiam mais empresas centenárias, né? Que são os nossos concorrentes. Mas, cara, eu vou dizer para vocês, nesses 40 anos aí, a gente já dobrou alguns desses centenários aí e também já perdemos alguns negócios, é óbvio, mas ganhar e perder faz parte. E a gente só não pode aguardar rancor, mágoa, levantar a cabeça e vamos de novo. Uma dessas empresas aí, tá, concorrente nossa, eu encontrei um colega vendedor na portaria do cliente, né? E ele tava com um funcionário do cliente, eu tava com outro colega lá. A gente começou a falar assim, pô, tem o Express, tem o Next e tal. Aí o cara falou assim, mas vocês não fazem aqui. Fazemos, inclusive, se você comprar a partir de tantos, eu posso fazer com a sua marca, inclusive o nosso, tá? Daí ele falou, não, mas vocês não fazem aqui. Eu entrei no site de uma empresa lá da Suécia lá e tal, tá com a etiqueta deles lá. Então, saí daqui do Brasil já com a marca deles lá, tá? E foi interessante que isso que o Jefferson comentou, que uma das pessoas, né, do cliente teve a oportunidade de passar uns dias aqui na matriz. E o cliente falou pro outro fornecedor, falou, cara, eu fui lá e eu vi tudo isso aí, cara. Eles fazem isso aqui no Brasil mesmo, tá? Então, é bem interessante quando a gente tem a oportunidade, tá, de trazer o pessoal aqui, muda a conversa em outro nível, assim, que é da água pro vinho, tá? É um dos principais desafios que a gente tem, né, tanto da lado comercial como do marketing em si, é de mostrar realmente o valor da Altus, de como as coisas que a gente faz aqui, né? Eu queria saber de vocês agora, falando sobre os projetos e os processos que vocês já passaram dentro de clientes diferentes. Quais foram, assim, para cada um de vocês, o projeto mais interessante que já participou? Bom, vamos lá. Eu queria citar dois aqui, vou tentar resumir, tá? O primeiro, que eu tive uma oportunidade legal, ainda estava no suporte técnico da Altus. E lá atrás, lá em 96, 97, era normal pessoas do suporte técnico ajudar a engenharia de aplicações ou num teste em fábrica de painéis, ou num teste em plataforma, ou em parte de uma posta em marcha, ou parte da operação assistida. E isso aí é um baita aprendizado, né? da escola Altus, né? E eu participei do OSBRA, Oleoduto São Paulo-Brasília. Tá? Então tinha uma base de carregamento rodoviário de combustível da Transpetro, em Ribeirão Preto, em Senador Canedo, perto de Goiânia, lá em Goiás, uma em Uberaba e uma em Uberlândia. E teve uma reunião lá que os 4 caras-chave sênior da engenharia não foram, eu fui. Eu era recém-efetivado no suporte, eu tinha 1 ano e meio de Altus e aí a hora que eu entrei numa sala de reunião lá, às 8 da manhã, tinha 8 caras da Petrobras. 1996, tá? Final de 96 isso. E o pessoal me bateu e falou, Altus vai tomar um COD. Eu falei, caramba, que COD que é esse, né, cara? Deve ser grave, né, cara? Tá todo mundo bravo. E eu era recém-efetivado e tinha o Pfeiffer e o Júlio, que era do suporte técnico. E na época, não tem WhatsApp, e-mail, né? Eu tinha um tijolac, né, da Motorola, que era meu. E aí eu cheguei no hotel lá em Uberaba, juro por Deus, eu escrevi um relatório de 10 páginas à mão e passei no fax à noite. Liguei no celular do Pfeiffer, falei, cara, você lê isso aí e põe tudo isso aí que eu pedi no avião, porque senão nós vamos tomar um COD. Não, COD não. Falei, cara, eu não sei o que é COD, eu sei que é grave. Manda esse negócio. Aí deu certo. E o outro projeto que foi inusitado para mim foi do metrô lá em São Paulo. Tem uma etapa da obra que entrega a obra. E o governador, o prefeito inaugura o metrô e acabou. E tem que seguir a posta em marcha. Aí que horário que tem para posta em marcha? O horário que o metrô não opera. Da meia-noite às 4 da manhã. Então, acho que eu fiquei um mês e meio que eu ia para Altus de manhã e à tarde. À noite eu ia para faculdade. Saía da faculdade e ia para o metrô. E no outro dia eu dormia de manhã e ia para o metrô da meia-noite às 4. Só que só podia mexer da 1 às 3. Cara, e da 1 às 3 da manhã, a coisa é diferente. O bit some. O bit não vai, não vem no CLP. A informação não chega na EHM, a rede trava. E a hora que você acha o pulo do gato, o cara te manda parar.
Então, essa posta em marcha no metrô de São Paulo, lá em 98, 99, de madrugada, é um negócio diferente, assim. Bom, eu tive, na verdade, 2, eu poderia até ampliar isso aí, tá? Para 3, 4, 5, mas eu vou tentar filtrar um pouco aqui. Primeiro, projetos assim, um projeto inusitado para mim que foi, tá? Foi fazer um comissionamento, digamos assim, de um sistema de bombeio de água de processo e ventilação e exaustão de uma mina subsolo de extração de manganês. Eu vou dizer para vocês, eu já tive em alguns lugares, eu embarquei em plataforma, já fui em usina subterrânea e tal, mas aquele ambiente era muito hostil, assim, ele não tinha muita até nem segurança. Tá? Muito bonito, assim, na sala de aula, quando a gente estava fazendo os treinamentos lá, que eram pré-requisitos, né, para adentrar nessa mina subsolo. E, poxa, o que eles falavam lá na teoria, na prática é outra coisa. Foi um projeto, para mim, bem desafiador, tá? Para o próprio cliente também foi desafiador, porque ele necessitava de uma determinada infraestrutura e que, por natureza, a natureza dava conta de destruir aquela infraestrutura. Então, caía material, caía resíduo. Durante a operação deles lá, os maquinários destruíam algumas coisas. Foi um projeto bem bacana. Isso aí se passou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E aí o lado bom desse projeto para mim é que na mina subsolo, terceiro trabalhava de segunda a sexta, ou seja, sábado e domingo eu pescava lá no Pantanal. Então foi bem bacana. E um projeto que para mim foi assim muito satisfatório, tá? De ter participado, bem dizer, do início ao fim. Obviamente que eu não construí, não fiz nada sozinho. Teve todo um time aí, todo um pessoal interno aí que ajudou e apoiou. Foi um cliente do agronegócio, onde a gente fez falando de indústria 4.0 aí, né, que é um dos requisitos à moda aí do momento. A gente tirou o cliente talvez da indústria 2.0 e colocou ele talvez numa 3.0 com condições de chegar a uma 4.0. Então foi um projeto que passou até foi bem desafiador para a própria Altus, tá? Porque envolveu muita gente num período muito curto de trabalho. Era numa área portuária, no Porto de Rio Grande lá. Então a gente mexeu em subestação, a gente construiu o CCM, o pessoal na fábrica de painéis da Altus rodou 24 horas. Na automação ficou a nosso critério a definição. Então tem um sistema dentro do agronegócio aos moldes de Petrobras. Inclusive, conceitos que se usam de programação dentro da Petrobras tem nesse cliente. Então, para mim, foi muito, muito satisfatório, assim. E foi num período, assim, que a Altus estava passando por uma instabilidade ali, um momento de turbulência. E eu tenho certeza que aquele projeto ali, para mim, marcou e marcou outras pessoas também dentro da Altus. Sim, esse projeto lá de Rio Grande foi uma atualização total, né, Jefferson? Que nem tu falou, de quase um 0.0 de tecnologia até quase 4.0. E legal também esse de Corumbá. Além dos fatores naturais, tiveram também fatores sobrenaturais, né? Teve. Aí são histórias, né? Diz que a Índia da mina subsolo, mexe nos painéis e tal, mas foi complicado, né? Legal tudo isso. Verdade. Mano. Tentei resgatar vários aqui na cabeça e eu não sei se eu tenho um favorito, assim, né? Eu vou contar uma experiência que é de siderurgia, tá? Eu fiquei meses identificando vários problemas, assim, né? O cliente, ele resolveu que ele tinha que desenvolver o próprio sistema escada dele, né? Daí ele, nesse conceito de desenvolver o próprio sistema escada, daí tudo que a gente já homologou, por exemplo, num Ellipse, num Blueprint, num iFix, etc., ele teve que criar o próprio dele, né? E chegando lá, era uma rede Allnet 2 485, né? Com várias CPUs, assim, umas 30 CPUs. E vamos tirar 485 e botar Ethernet, que vai de 1 mega para 100 mega, vai ficar tudo 100 vezes mais rápido. E na época lá da década de 90, eu acho que o Rude, com o pessoal da engenharia, desenvolveram uma lógica relativamente complexa para fazer otimizações na rede serial do Allnet 2. E o cara, como é 100 vezes mais rápido, né, simplista assim, deletou as lógicas do Rude e tudo lá, né? Daí a gente foi lá ver o que estava acontecendo, apertava o botão, demorava 20 segundos para ligar e desligar, porque o dosador, o cara apertava um botão, né, iniciava a dosagem. Daí ele ficava olhando no supervisório. Chegava no peso, apertava o botão de novo para desligar a dosagem. Só que aí já passou toneladas de minério lá, porque demorava mais de 20 segundos para a informação chegar, né? Nossa. Foram meses, assim, eu era moleque do suporte técnico, né? E lá já eram todos cabeça branca, assim, então a gente tem que passar um pente fino. Então a gente, no início da carreira, não tem credibilidade, né? Daí
comer bastante arroz com feijão ali. E depois que tudo funcionou, né? A gente conseguiu, assim, ter um certo respeito. Daí a gente foi na segunda planta do cliente, né? Daí na segunda planta do mesmo cliente em outra região, eram praticamente os mesmos problemas. Daí era bem interessante que o cara falou assim, tá acontecendo tal coisa. Faz isso, aquilo e vai resolver. O cara, não acredito. Ia lá e resolvia, né? Então, depois que eu fiquei meses na primeira etapa, né? Eu fiquei umas 2, 3 semanas na outra etapa. Só que no meio do caminho dessa segunda etapa, tá? Eu trabalhava, entrava 8 horas da manhã, fazia o backup do projeto, 6 horas da tarde, salvava o projeto. No outro dia, 8 horas da manhã, fazia o backup de novo e comparava o que eu fiz com a noite anterior, né? Sim. Dava diferença, cara. Tinha uma Índia lá também. Tinha uma Índia lá, cara. Os caras chamavam de beat fantasma lá e tal. Trocava os negócios. Daí eu falei, eu só vou mexer nesse LP sem a gente botar senha. Eu sou totalmente contra colocar senha assim, né? E a gente fez essa conduta, né? Criamos uma rotina lá e depois que a gente botou senha, incrível que pareça, resolveu 95% de todos os problemas da usina, cara. Tinha algum curioso que ia lá mexer no programa? Tinha gente que mexia à noite, bypassava e tal. Então isso aí foi uma coisa bem interessante, que esse tipo de conduta demora anos, né? Pra gente dominar e conduzir o cliente, né? E eu queria também falar uma outra situação aqui, que foi quando a gente estava iniciando na parte de automação e saneamento e tal, né? A gente estava programando sentado na calçada. Daí a gente partiu várias estações lá de saneamento e tal. Daí teve um dia, cara, que chegou um motoboy lá, né, ladrão, assim, limpou a gente, assim, cara. Passa o notebook, deram os Toshiba, assim, que tinha uma usezinha no meio, assim, do caminho do teclado e tal. E o cara limpou a gente e deixou a gente praticamente pelado lá em São Paulo, lá, né? Eu lembrei dessa situação que a gente teve que fazer boletim de ocorrência e tal, que marcou também, que o Renato falou que, eu acho que o Jefferson falou de assalto e tal, ficou isso na minha cabeça, tá? Isso. São algumas histórias inusitadas que tu vê na vida na estrada, né? Mas vocês lembram de algumas outras histórias como essa também? Como a gente tá sempre no trecho, tem várias, tá? Mas eu vou pegar 2 aqui, tá? Teve um episódio que eu tava com o nosso representante lá de Goiás, em 2003, 2004, saindo de Goiânia para visitar o HE Cachoeira Dourada, 270 quilômetros de Goiás, tipo 3 horas e meia, 4 horas de estrada. E a área de atuação dele era Goiás Distrito Federal. E a gente desenvolveu um integrador parceiro lá em Brasília, que era automação predial, que não era cliente da Autos, do zero. E eu não comentei com esse cara. Na viagem de ida para Cachoeira Dourada, então, cara, nós vendemos uma automação predial lá em Brasília. Como assim você vendeu em Brasília? É minha região de atuação. Cara, eu fui 3 horas e meia discutindo, 3 horas e meia na volta discutindo. Eu tô quase pedindo pra você parar o carro aqui, cara. Deixa que eu vou a pé pra Goiânia. Nem que eu demoro 4 dias pra chegar lá e vai você com o teu Gol aqui sozinho, cara. Me deixa em paz aqui. Então, isso aí foi complicado demais, cara. E a outra história, que é mais recente, acho que foi 2019, eu tava até com o Oscar, o representante nosso de Salvador, à noite, voltando de Aracaju pra Salvador. É no meio do nada, né, cara? E um Up 1.0 do Marco da base 1. E o Up é 140, assim, meio rápido, assim. Marcão, vamos de leve, nós vamos chegar em Salvador, vai dar tudo certo lá, né? Pode ir, não. Cara, ele pegou um buraco na estrada e estourou 2 rodas do Up. Nossa. Mas assim, num trecho que ele tava menos veloz, né? Velozes e Furiosos 120 meia. E furou os 2 pneus. E aí pra trás, nada. Pra frente, nada. À noite, tipo 11h30 da noite, eu, o Losker e ele. Cara, eu sei que tinha uma luzinha ali na frente, 5, 8, 10 quilômetros. Vamos dar um jeito, vamos indo. Chegou lá, pegaram uma roda de um Uno, um pneu de uma Brasília, não sei o que, fizemos um remendo, acabamos de chegar em Salvador, 1h30 da manhã, me estourou 2 pneus, né, cara? Só tem um step, né? Complicado. Entre Aracaju e Salvador, 11h30 da noite, é estranho, né? Acontece essas coisas aí, entendeu? Acontece. Cara, de história inusitada, tá? Eu tenho algumas um pouco mais engraçadas e umas um pouco mais tristes, tá? Mas uma que eu acho que é um híbrido disso aí, né? Tava eu e um ex-colega nosso aí, o Felipe Ribeiro, nós vendemos um projeto em Indaial, Santa Catarina. Aí nós, vamos comemorar agora, tem uma churrascaria lá no posto, lá vamos comer um churrasco, né? Vamos. Paramos no posto lotado,
nós entramos, tava lá sentado comendo, e aí quando veio o pessoal lá falando, galera, estão arrombando um Uno ali, é de alguém, E nós, né, que nada, não é nosso, nada. E vá carne, coisa, tomar um Coca-Cola, vambora, pagamos a conta, chegamos, era o nosso Uno que tava sendo assaltado. Resumo da história, a gente perdeu os computadores, mala de roupa, casaco de terno e tal, foi tudo. Então essa foi engraçada no aspecto de que, pô, nós fomos avisados, mas nós estava tomado pela emoção ali da venda e comendo e tal, distraído, a gente não viu. E o lado triste é que a gente perdeu as coisas. Outra situação, isso aí faz tempo, tá? Isso aí deve fazer uns 10 anos, mais ou menos. Uma foi um pouquinho antes da pandemia ali, teve a presença de outros 2 colegas aqui da Altos, nós estávamos fazendo numa reta final de ano, nós estávamos no porto lá de Rio Grande também, numa automação, num processo concorrendo, e aí estava comigo o Alexandre Ingrácia e o Felipe Vargas de propósito, Ingrácia da Engenharia e o Felipe Vargas. E aí nós viramos a noite ali trabalhando com o Renato também dando um apoio remoto e vendo margem e escopo definido, junto com um parceiro lá do porto. E aí, no outro dia de manhã, nós estávamos no cassino lá. Bem legal o hotel, porque tu enxerga a praia, assim, o mar. Cassino é o bairro. E o cassino lá, ele tem a tradição da galera... É a maior praia de extensão, né, do mundo, né? E aí eles patrolam ali e a galera passeia de carro. Pra quem conhece da região lá, é a Santa até os Moles, né? E como nós íamos pra região do Porto, eu tomei a infeliz decisão de, não, vamos por ali, então, pra vocês conhecerem. Cara, resumo, a gente andou uns 800 metros, mais ou menos. Puf, já caí com o carro num buraco, já atolamos lá, já entrou água. Resumo da história, veio o nosso parceiro até onde a gente estava com o carro ali empenhado. Eu fui com eles na visita. Até o joelho, assim, tava tudo molhado, as botas, as calças. A gente fez a reunião com o cliente e, infelizmente, o cliente não optou pela Autos, né? Optou por um outro concorrente. Mas os meus 2 colegas tiraram o carro lá da água com o apoio de um troller e tal. Então, é fatos que acontecem aí e são aprendizados também, né? Lembra de alguma outra, mano, além dessa do assalto? Eu vou contar essa que o Renato começou aqui fora do ar. Assim, a gente tava dando uma palestra. Eu e a Lilian, né? A missão era sair de BH, dar uma palestra na UFOP, se eu não me engano. Ouro Preto, né? Ouro Preto e tinha os Minas em Patinga. E depois a gente tava indo para os Minas em Patinga. A gente ficou a tarde toda dando uma palestra bem legal lá em Ouro Preto. Daí, depois do trajeto, a pista é bem ruinzinha, tá? Dali até Ipatinga. Daí a gente tava no carro da Lilian, né? A Lilian tava conduzindo e do nada, cara, assim, veio um cavalo, né? Ele não tava parado no meio da pista, graças a Deus, senão a gente não tava aqui hoje. Mas ele veio correndo mais do que o carro da Lilian e entrou na frente, pegou na quina do carro, né? E o carro... O cavalo passou por cima do carro, assim. Daí, destruiu o carro. Daí a gente parou. Assim, eu falei assim, Lilian, tá tudo bem, tá tudo beleza. Fui debaixo do carro pra ver se tinha destruído alguma coisa, se tava vazando água, gasolina e tal. Deu quase PT no carro da Lilian. E o miserável do cavalo saiu assim à noite, né? Daí a gente, por sorte, uns 300, 400 metros à frente tinha um posto. A gente foi bem devagarzinho, que o carro conseguiu ir, né? A gente parou, daí mandamos umas mensagens e tal. Daí que o Renato conta, né? Que, assim, a gente tava preocupado com o cavalo também, porque o cavalo veio tudo, depois entrou dentro do posto, tava ralado e tal, assim, né? A gente tirou as fotos pra registrar que todo mundo tava bem, né? A gente e os cavalos, só o carro da Lilian que deu... O cavalo nem buzinou e nem deu seta. Cara. O cavalo não deu seta, né? Eu queria lembrar uma outra que é mais rápida. Eu era estagiário, daí tinha o Sérgio Cabelo. E eu não sabia dirigir, não tinha carta ainda, né? E o Sérgio, acho que ele era recém de carta também, né? Daí a gente recebeu a missão de dar um treinamento básico. Eu acho que foi em Curitiba, tá? E era o Vinícius Cursos, ia dar uma parte de Hadron, primeira Hadron, né? Com IE61, né? Daí eu acho que era a primeira viagem que eu tava indo, Sérgio, é hora de abastecer, cara? Eu não sei e tal. Sérgio, é hora de abastecer e tava indo, né? Beleza. Daí o Sérgio, né, teve uma hora que olhou assim, cara, eu acho que não vai dar. Tava uns 120 por hora naquela... Qual que é a rodovia que desce pra cá? A Regis. Cara, ele entrou a 100 por hora dentro do posto. E freou, a gente deu uns 360 graus.
Cara, eu sei que assim, a gente nunca comentou o assunto. Ele parou, abasteceu, a gente foi em silêncio boa parte do caminho, assim, né? Eu acho que foi uma situação bem emocionante para um cara que tava recém entrando na empresa. Foi uma palestra eletrizante, mano. Nossa senhora, cara. Mas foi legal lá. A gente já falou de alguns projetos interessantes que vocês já participaram, né? Algumas histórias mais inusitadas como essas. Mas eu queria saber também de vocês quais foram os projetos que mais deram trabalho, assim, para finalizar, que demandaram um esforço realmente muito grande, mas que chegou no final e, pum, conseguimos finalizar esse desafio e entregar o projeto. Que vocês lembram, assim, o mais desafiador. Eu queria começar esse aí, tá? Eu não sei se o Renato vai falar desse caso aqui. A gente participou de um projeto que era a automação de uma turbina que pegava a borra do petróleo lá, pegava a água do mar, gerava energia elétrica e água potável. Eu era o mais orelha seca de todo mundo lá, né? Era tudo doutores, mestrandos, PhDs nos assuntos e tal. E o Renato viu uma oportunidade ali que a gente conseguiria implementar alguns recursos no nosso controlador, né? E isso é a diferença do cara que é muito focado, que nem eu estava ali, e o Renato era mais mente aberta. E no decorrer do projeto, a gente conseguiu transferir uma parte do sistema que ele estava encapsulando num hardware dedicado e desenvolvemos especificamente para o projeto 5 ou 6 placas para pegar o algoritmo do cliente que controlava a turbina e botar dentro de uma placa L. Cara, daí assim, o ápice foi o seguinte, tá? Tinha todo o modelo rodando em LabVIEW, né? O modelo de controle e o modelo do processo. E estava funcionando. Daí tirou o controle do LabVIEW, pegamos o AL 2004 com os IOs e colocamos no LabVIEW. Então, o nosso hardware controlou o sistema virtualizado, e isso há quase 15 anos atrás, tá? E funcionou. Cara... E o chip no 2005, né? E o chip do 2005 modificado. Cara, foi um dos lugares que, assim, é mais prazerosos que eu podia trabalhar, assim, na conclusão, né? Porque como tinha muito termo de sigilo, a gente não podia ver todas as fases do projeto, enfim. Era modular, né? Mas quando viu o completo funcionando, a gente tirou, né, do simulador, botou na planta, apertou o botão e rodou. Eu acho que foi, assim, sensacional, né? Sim, sim. Eu tive um projeto, assim, que foi bem marcante, tá? Porque eu fiquei, se somar, acho que todo o tempo que eu fiquei dentro do cliente deve ter dado na época de suporte, ainda deve ter dado uns 4 meses, então eu já tinha até um laço afetivo com os caras, eu já tava até gerando, acho que, vínculo empregatício, cara. A Altus tinha um produto, né, que era o WebGate, PO9900, tá? Que era um conversor Ethernet serial. Funcionava bem, diga-se de passagem, rodava com o Quark. E aí, naquele cliente, uma indústria de fertilizantes, a gente optou em migrar do Quark para o ponto, e aí usou a interface Ethernet PO7091. Ali começaram alguns problemas. Então, o supervisório na época era um Windows Soft, e eu não sei por que cargas d'água, o que acontecia, o negócio vinha e entupia a fila ali, pacote entrando e nada saía, pum, overflow no módulo, tinha que ir lá, tirar ele do barramento, resetar e tal. Então, e aquilo ali era longe, a subestação onde estava, da parte de supervisão. Então, tinha que toda hora chamar o pessoal de campo para abrir subestação, entrar, resetar módulo e tal. Até que, não sei se é brilhante ideia ou não, eu tive uma ideia de usar uma saída reserva e fazer o controle da alimentação do módulo PO7091. Então, eu ficava comparando alguns bytes lá, se ele parasse de transmitir ou receber, por 5 segundos eu cortava a saída que estava alimentando ele. Aquilo me deu uma vida, assim, porque só aparecia nos supervisórios ponto de interrogação, e quando o operador ia reclamar assim, cara, deu problema, não voltou. Por quê? Porque ele dava o reset automático. Então, cara, esse aí foi uma parte, assim, uma estratégia que a gente usou, né, em campo. Mas teve um outro cara na época que era do P&D, já saiu da Altus, Juliano Pacheco, que trabalhou muito em cima desse módulo Ethernet. E o módulo Ethernet, o PO7091, ele ficou bom. Quando excluíram ele, fizeram o PO7092. Aí, cara, foi legal. A gente tirou... versão melhor dele mesmo. Pô, é verdade. A gente tirou ele, botou o 7092 e funcionou. Ainda tivemos alguns problemas, tá? Porque
hoje em dia, atualmente, ainda a gente tem problema dentro dos clientes, até por um pouco, talvez, de desconhecimento dos caras, quanto à rede de TA, né, a tecnologia da automação, digamos assim, diferente um pouco da TI, que é a tecnologia da informação. Então, mas esse projeto aí, cara, essa venda que a gente fez foi marcante, assim, porque eu fiquei muito tempo lá dentro. Conheço o processo, acho que eu sou capaz de desenhar mais ou menos o processo, uma fábrica de fertilizante aqui. Então, esse foi um dos projetos bem desafiadores aí e empolgantes de terminar ele, né? Quando é que foi esse mesmo, Jefferson? Isso deve ter sido lá por meados de 2005, 2006. Só pra gente entender o timeline. O meu é um projeto na Whirlpool, que é uma norte-americana que comprou a Brastemp, eletrodoméstico, linha branca. Eu lembro como se fosse ontem, cara, porque, igual o Oscar falou, eu fiquei alguns meses envolvido nesse projeto, e o legal é que foi tanto desafio que não acabava o projeto. Então, qual era o escopo? Painel, projeto elétrico, montagem e instalação de campo, instrumentação de campo, sistema de supervisão e um banco de dados, com 3 fornecedores diferentes. E aí o PC falou assim, Renatinho, tem esse projeto aqui, tem essa rede, tem um integrador aqui de Valinhos, e tá aqui a instrumentação. Tá, PC, quem que sabe da instrumentação? Não, vai para campo lá e pega o manual, pega o datasheet e se vira. Então tinha transformador de corrente, transformador de potência, tinha um alto trafo para tensões acima e abaixo, 50 Hz, 60 Hz, para testar a máquina lavar roupa para o Brasil, para América Latina. E eu aprendi a instrumentação, aprendi tudo lá. E o projeto elétrico do integrador tinha 3 contatoras que alimentavam 3 tensões diferentes da máquina. E o projeto elétrico não tinha intertravamento. E aí a série Quark que estava lá, quando eu desligava e religava, tinha um defeito lá que dava um pique na saída digital e ligava todas as saídas digitais. Cara, queimou muito a contatora aquele projeto. Até eu descobri que o projeto elétrico do cara não estava com intertravamento. Aí eu chamei um outro integrador que era da minha confiança e preparei um processo lá de um aditivo para melhorar a performance do sistema. E aí a gente vendeu 128 mil e aí funcionou. Fiquei meses lá, cara. Isso aí foi dureza, mas eu aprendi muita coisa naquele projeto lá. Tem uma ocasião que ele falou desse ligar as saídas e tal. Tinha uma situação lá no Quark que se você colocasse ele no barramento sem programa, ele ligava as saídas. Alguém botou isso lá no firmware dele. Lá, tá? E quando eu era estagiário, tá? Aconteceram algumas coisas, tá? Uma das coisas foi o seguinte, eu tinha que aprender o Net 2, porque ninguém na Auto sabia mais do suporte. Daí eu fui junto com o Sérgio Cabelo, numa base de carregamento. Daí aprendendo um software era hiper complexo, os caras meio malucos da engenharia lá, deu rezando. Falei, puta, tomara que não seja esse software aqui do CLP, cara. Daí o Sérgio falou assim, Jones, pega essa CPU aqui e bota lá na remota ao Net 2 tal. Daí eu falei, beleza, eu não sabia programar nada, né? Fui lá, cara crachá, coloquei. Ele tinha esquecido de descarregar o programa. Ligou 128 motores, assim, de uma vez só. Deu shutdown na planta toda, cara. Foi, eu acho que um dos maiores sustos que eu levei, assim, tá? Porque eu dei o shutdown numa planta do cliente, porque desligou a subestação do cara lá, né? Todos os motores da planta ligou ao mesmo tempo, né? Que também foi, além desafiador, foi muito inusitado também, né, mano? Isso aí, tremendo na base ali. A gente acabou já falando também dos principais projetos, dos projetos que mais desafiaram, dos mais interessantes e também dos mais inusitados, né? Mas eu queria saber de vocês, com relação ao sentimento de vocês, qual foi o que deu mais orgulho, assim, de finalizar, de participar, finalizar, chegar no final, tipo, tenho muito orgulho disso que eu fiz aqui. Eu diria assim, o SART da Chesf e defender a base instalada de Quark para ponto e depois de ponto para Nexto na Vicunha são 2 coisas bem legais aí, né? Que deu muita satisfação da gente pegar do zero, reverter a imagem que o cliente tinha que não era legal, que a Autos não tinha capacidade, por exemplo, de pegar o Siemens e mudar para o AL Hadron Autos e depois do AL Hadron Autos para Hadron Xtorm. Durante 15 anos, mais ou menos, esse processo, na mesma época, em 2 clientes diferentes, um da área têxtil e um da área elétrica, mas não hidroelétrica geração. Era uma outra área lá da Chesf, né? Eu acho que assim, teve muitos projetos, tá? Que o pessoal tinha uma imagem da Autos da época do Quark, do Piccolo, do Ponto, tá? Que quando a gente foi pro Nexto, muitas empresas
não entendia a capacidade e o incremento de conhecimento, de tecnologia que a gente implementou no produto, né? Então, todas essas viradas de mesa, e isso que a gente faz constantemente ainda hoje, tá? Eu acho que nunca acaba, assim, sempre a gente consegue reviver o prazer de falar assim, antes estava o fabricante A, né? O cara nem dava atenção para o cliente, daí a gente vai lá, conversa, converte, entende os problemas, implementa mais coisas, né? A partir de saneamento, por exemplo, né? Toda a plantação que houve, que nem o Jefferson comentou, teve uma plantação antes da gente, né, que o Nelson fez, outros colegas também fez, e a gente herdou, né? E quando a gente foi para o saneamento com o Nexto, a gente conseguiu converter muita base instalada e várias empresas que sequer dava atenção para nós, a gente chegava e falava assim, faz esse caminho, coloca esses equipamentos, usa esse software, usa essas boas práticas. Então, eu acho que saneamento como um todo, eu acho que é interessante citar também. Daí tem desde pequenas estações até estações relativamente complexas, né? Então, acho que projetos que a gente consegue unir a área comercial, a área de engenharia e a área de P&D, isso constantemente está acontecendo, a gente está conseguindo ter, assim, bons resultados na combinação e o cliente enxergar esse valor. Sem sombra de dúvida, assim, talvez o primeiro que me vem na cabeça, tá? Até vou me dar o luxo aqui de falar o nome do cliente, até então não tinha falado. A Bianchini, tá? Porque foi um cliente, cara, que ele tá no lado da Altus, literalmente, tá? Num raio aí de talvez 10 quilômetros daqui da Altus de distância. E a gente passou dezenas, centenas de vezes na frente e nunca conseguimos, não despertou o interesse em nós de visitar, ou enfim. E esse cliente, ele foi uma conquista, tá? Minha pessoal, digamos assim, foi muito satisfatório para mim, que fui talvez o porta-voz da Bianchini para a Altus. E sem sombra de dúvida, esse projeto, assim, ele envolveu muita gente, tá? E eu não... Talvez eu vou citar 2 nomes aqui, não vou citar mais, porque eu vou esquecer de gente, mas teve 2 cabeças de chave que foram muito importantes nesse cliente durante a execução. Um deles é o Maurício Torres, que coordenou todo o time de desenvolvimento de aplicação de CLPs, IHM, supervisório pelo cliente, e o Abel, da fábrica de painéis, tá? Porque ele foi muito desafiador, porque o prazo que nós tínhamos, por ser uma área portuária, era curto, tá? Então, por exemplo, a parte do pier, onde carregava navio, tinha 7 dias de parada, e nós tínhamos que fazer muito serviço. Elevar painel a 50 metros de altura, cabeamento, toda a instalação, então rodou turno 24 horas. E essas 2 pessoas foram cabeça de chave e geriram ali suas equipes e tal, que a gente conseguiu entregar todo o projeto. A própria Bianchini, tá, teve uma expectativa de crescimento que eles planejaram e que no momento que rodou a planta ficou acima da expectativa deles, tá? Então foi muito satisfatório. E eu vou dizer assim que isso talvez eu tenha conseguido deixar esse legado para a Altus, porque esse cliente, a gente conquistou ele em 2016 e até hoje ele é usuário, ele segue comprando, tem sempre porta aberta. Então, esse para mim é o mais emblemático, assim. É legal ter falado dessa questão da base instalada, de deixar um legado para a empresa, né? Porque muitas dessas empresas que às vezes a gente chegava na porta e batia a porta na nossa cara, não nos recebiam, passaram a ser consumidoras e promotores da tecnologia Altus, e a gente consegue ver o resultado de toda a tecnologia que a gente desenvolve aqui, que a gente produz, aplicado nesses clientes. Eu queria entender, assim, de vocês, na visão de vocês, qual é o impacto que a tecnologia Altus traz para o mercado brasileiro. Eu acho que isso aí também está ligado ao berço, assim, da Altus, né? Sangue azul, DNA da Altus, que é o foco no cliente com P&D aqui no Brasil, com fábrica aqui no Brasil, com a engenharia de aplicações para alguns segmentos aqui no Brasil, né, que é o óleo e gás, o elétrico, um outro projeto tipo uma Bianchini, né, dessa envergadura de projeto, de compartilhar conhecimento e tecnologia do Brasil para o Brasil e para o mundo. A Altus já está em mais de 30 países, de forma direta ou indireta, com a Beer ou com outro parceiro, ou com a Messon, em todos os continentes, América Latina, todos os continentes. E isso tem valor.
O impacto é que o cliente, se vier falar conosco, Helpdesk nível 1, 2 ou 3, ele vai falar com 1, vai falar com o 2 da engenharia, vai falar com o 3 do P&D. Primeiro que ele não vai conseguir achar isso nos concorrentes. Segundo que se ele encontrar, talvez vai demorar e ele vai pagar caro. E isso é um valor intrínseco na relação do cliente com a Altus. Isso tem muito valor. O que eu vejo da Altus, tá? De diferencial, assim, em relação talvez a outros fornecedores ou concorrentes, enfim, é que a Altus, ela tenta não fazer negócio de oportunidade. Ela tenta fazer negócio de fidelização de cliente. Então, eu, nesses 22 anos aí de Altus que estou completando, eu ainda não vi a Altus abandonar um projeto. Tá? Então, seja um projeto rentável ou não, a Altus segue firme naquela batida, naquela tocada de entregar o projeto. Eu queria complementar que, assim, a gente já formou muita gente dentro da Altus, tá? A gente também formou muita gente fora da Altus. Quantas equipes de manutenção, de engenharia, cara que a gente pegou desde lá do curso técnico mais simples, pessoas que não tinham nem o primeiro grau completo, cara. A gente sentou do lado da pessoa, não guardamos nada para nós. Na medida que ele precisava, transferimos todo o conhecimento necessário. Então as pessoas já conhecem a Altus não só como o fabricante de um produto, mas uma empresa que transfere conhecimento, né? Isso aí eu acho que é hiper fundamental. Quando a gente transfere conhecimento para as pessoas em si, também tem um pedaço de gratidão, tá? Porque assim, o conhecimento que a gente transfere para esse pessoal, tem lugar que a gente vai que nenhum concorrente vai, cara. Então mexe na sociedade. Então, quantas pessoas que a gente capacitou que viraram integradores, que fomentou ali um negócio, e hoje a gente vê que os caras estão muito bem, assim, são referência na região, pessoas extremamente competentes, que acabam herdando essa premissa que o Jefferson comentou, que a gente não deixa rabo para trás, e a gente erra também, mas a gente tem um grupo de pessoas atrás operando a empresa, né? Então a gente tem o suporte técnico, tem os especialistas, tem o pessoal do pesquisa e desenvolvimento. Isso aí eu acho que é um valor inestimável, tá? Isso para todas as empresas nacional, acho que o Brasil tem muito a crescer. Mas depois a gente falar de todas essas histórias e de projetos, também do impacto da Altus para o mercado e para a sociedade, eu queria entender qual foi o impacto da Altus para vocês. Eu tenho vários amigos, assim, da época da faculdade pra cá, que viviam me chamando de louco, né? Pô, Renatinho, você é maluco, cara. Você tá na mesma empresa ainda há 8 anos, há 10, há 12. Falei, pessoal, eu não tô estagnado. Não tô acomodado. Tenho perspectiva de crescer na empresa. Tenho perspectiva de ganhar conhecimento, de melhorar minha experiência. A Altus ainda é uma escola pra mim de várias coisas que eu já tive a oportunidade de fazer. Pô, vou sair daqui pra quê? Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história de 40 anos. E aí, assim, pô, eu saí do Senai e entrei na Altus. E foi realmente a minha primeira e única empresa até hoje. O Renato foi bem feliz aí na colocação dele, tá? Porque, imagina assim, eu entrei na Altus, cara, com 17 anos. Aí quando eu completei 15 anos na festa da Altus, eu disse lá, né, no depoimento lá que o pessoal pediu, eu falei assim que eu entrei um moleque na Altus, né, e me transformei, saí um homem, digamos assim, né. E, cara, não saí da Altus, tô aí ainda, né, tô persistindo aí. E é exatamente isso, assim, eu também, o meu sentimento referente a Altus é de total gratidão, tanto minha quanto da minha família. E aí, só abrindo um parênteses hoje, se eu avisar hoje em casa lá, tipo assim, pra minha esposa, pra minha mãe, pro meu pai, cara, vou mudar de empresa, vou sair da Altus. O meu pai nunca me bateu, mas eu acho que ele vai me bater, entendeu? Porque, cara, se eu falo alguma coisa, eu chego, tô cansado, cara, pô, Altus é isso, Altus é aquilo. Ele diz, para, rapaz, tu tá maluco, cara, não fala isso, não sei o que e tal. Aí ele defende muito a Altus porque ele enxerga, né, o reflexo de mim, ele sabe dos momentos felizes, ele sabe dos momentos tristes. Então, tipo assim, cara, a Altus, ela mudou muito a minha vida, assim, ela me botou numa outra condição hoje como pessoa e numa outra condição financeira. Cara, assim, não é muito diferente do que o Renato e o Jefferson comentou, né? Eu também, a Altus é a minha primeira empresa. Eu devo tudo para a Altus, assim. Na minha família,
Tudo que eu conquistei foi aqui, eu tenho uma gratidão enorme. Então, eu sempre consegui juntar as coisas que eu gosto com o ambiente da Altus. Né? E a Altus proporciona esse tipo de coisa. Eu gosto de tecnologia, você olha para o lado, todo mundo sabe de alguma coisa, assim, tá? Então, se a pessoa gosta de tecnologia, ela gosta de novidades, ela gosta de um ambiente que sempre está em mutação, eu acho que a Altus é um lugar bem legal. E isso me motiva. Esse exemplo aí que o Jones está comentando é o seguinte, eu fui viajar semana passada com o Matheus da engenharia para nós atender um outro cliente lá no Porto, lá, de um sistema com Altus e um sistema de supervisão Elipse, né? E aí ele foi comigo. E aí na viagem ele estudou na UFPEL, lá em Pelotas, na Federal, e nós em 2018, talvez, eu tive lá com o Augusto, a gente participou da semana acadêmica e demos uma palestra lá de indústria 4.0 e tal. Num palquinho pequeno lá na... eu lembro, eu fui fazer a gravação lá. E aí a gente conversando, aí em cima da ponte lá de Pelotas, ele olhou pro lado e disse, eu estudei naquele campus ali e naquele outro lá de baixo. Eu digo, cara, mas quando tu estudou? Não, eu estudei em tal ano. Eu digo, a gente deu uma palestra lá, participou da semana acadêmica. Sim, eu lembro de vocês. E desde aquele dia eu comecei a acompanhar a Altus, segui a Altus, vi vocês nos projetos, me formei e fui trabalhar numa empresa em Santa Catarina, em Criciúma, numa integradora. E aí lá eu até tive a oportunidade lá para ser coordenador, mas aí eu vi que surgiu uma vaga na Altus e eu queria vir para a Altus. E hoje o Matheus está completando aí, já completou 1 ano, ele tá no time do Ingrace ali e ele começou a nos acompanhar lá de 2018. Que legal ter de saber essa perspectiva de vocês e de ver tudo que a gente fala aqui internamente de plantação da semente, de fazer, de construir uma sociedade, a gente vê no campo, né? Ver na estrada, de ver isso realmente acontecer. O que eu queria perguntar agora para vocês é, levando em consideração tudo isso, qual é não o sentimento, mas qual é a motivação de vocês? E a motivação quem faz é tu, né, cara? É que nem fazendo analogia na festa, né? Tem muita festa de noite, assim, que o cara vai. A festa não tava legal. Aí tem sempre aquele que diz, a festa quem faz é tu, né? A motivação quem busca é tu pra empresa, entendeu? Então... Por isso que a disciplina e a rotina ajudam. Porque não é todo dia que você tá motivado, cara. E aí, rotina e disciplina, quando gera o resultado, gera motivação. Ou com o time, ou com o cliente, ou com o integrador, ou com o parceiro, ou com alguém da empresa. Para não repetir o que eles falaram, eu vou falar 1 minuto aqui do meu filho, tá? O Pedrinho, né, ele toca piano brilhantemente, tá? Daí, assim, eu não toco piano. Só que na minha cabeça, eu sempre assim, em casa, tem que fazer uma arte, que eu acho que tem que fazer, que nem aqui a gente tem que fazer as nossas obrigações. Né? Então eu tenho que, se eu programo CLP, eu tenho que entender bem do Master Tool. Se eu programo supervisório, eu tenho que aprender bem o Blueprint e tal. E lá, aprender bem alguma coisa. E hoje ele toca bem por quê? Faz 6 anos que ele toca todos os dias. É religião isso aí. Então você quer ser um bom vendedor, um bom técnico, um bom cara de marketing, seja o que for, o que você tem que fazer no teu dia a dia? O que mais importa? Né? Qual que é o Pareto? Né? Se você tivesse que escolher das 100 coisas que você tem que fazer por dia, você tem que escolher 20 que é mais importante. E às vezes, dessas 20 que são mais importantes, não é aquela que você mais gosta. Mas se você faz constantemente e a médio e longo prazo você colhe aquela plantação, isso aí muda. Então, hoje, o que era chato pro meu filho no início, a rotina de fazer música, hoje é prazeroso porque ele faz pra caramba, por conta própria. O próximo projeto que a gente vai ter, então, vai ser o livro da Altus do Rotina e Disciplina. Nas bancas. Isso aí tem que ter, cara. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso aí. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês em compartilhar essas histórias. Tenho certeza que ajudou a elucidar bastante a história da Altus como todo, esses 40 anos da empresa. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece também. Obrigado aí, Reni. Obrigado, Felipe. Marketing, Altus aí. Valeu. Valeu, pessoal. É nóis. Obrigadão. Um abraço a todos. Este episódio fica por aqui, mas fiquem ligados que nas próximas semanas vamos continuar trazendo mais histórias e momentos dessas 4 décadas da Altus. Até a próxima.